Então, você que está acompanhando a gente agora, a gente já estava conversando um pouquinho antes, mas a gente está entendendo as fundamentações da política brasileira. Então, quando a gente fala de política, a gente pensa num jogo de poderes, disputando pelo poder em si. Mas o que é poder? Por exemplo, se você tivesse que dizer por que o Bolsonaro não consegue governar, você consegue me justificar uma resposta? Sim. Agora, vamos supor que ele tivesse poder. O que você acha que ele iria fazer que não estivesse ligado ao agora, mas que ele fosse reconhecido décadas à frente? Você consegue imaginar? Exatamente. Vamos ser um tanto quanto críticos aqui. Se a gente volta para o período da campanha, a gente vira para o Bolsonaro, ou melhor, a gente vira para um amigo que não vota nele, e ele pergunta para você, quais são as propostas do Bolsonaro? Você vai pensar em alguma coisa que ele fez, que está no discurso dele, mas é evidente que ele veio para uma eleição sem propostas claras. Ele não falou, ó, o meu projeto de civilização, de governo, de poder é estas séries de reformas, essas séries de pautas. Então é algo extremamente imediatista. E isso reflete o porquê a gente perdeu. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para voltar e governar de fato é entender o que a gente quer, o que a gente está propondo ao assumir o Brasil. Só que aí vem a questão. Se você não lembra ou não sabe da onde veio as tradições que a sua bisavó tem, quem dirá saber as tradições que o Brasil lega? Então, a gente precisa entender a escala micro e a escala macro. Então eu quero não dar uma aula de história aqui para vocês, falando, olha, a Idade Média começa em tal data, em tal lugar, o primeiro rei cristão é esse, babá. Eu não quero ser essa coisa maçante porque o curso é de política e não de história. Mas um pouquinho de história a gente vai ter aqui. Então, a gente tem como marco uma divisão do mundo quanto Oriente e Ocidente. De um lado, nós temos os romanos, nós temos o cristianismo. Do outro, a gente tem povos que a gente costuma chamar de bárbaros. Então teve os mongóis, teve os sanguinários eslavos, teve os celtas. Enfim, a gente teve diversos povos que a gente considerou não cidadãos, não como parte da nossa cultura. Então é uma definição de nós e eles. E praticamente a sociedade que a gente lega hoje vem do final do Império Romano. O Império Romano acaba no século V, o Império Romano Ocidental, o que compreende hoje a Europa. E aí tem uma região que chamava Germânia, que era o norte da Alemanha moderna. Não existia Alemanha naquela época, lógico. E lá existiam povos não civilizados, que os romanos acreditavam que eram bárbaros. Só que o que acontece? Os romanos, no seu apogeu, dominavam o globo. Eles, quando juntaram muito poder e estavam muito cômodos com a sua situação, coisas começaram a aparecer em sua sociedade que eu gostaria de saber se vocês veem alguma correlação. Os romanos, no princípio, eram patriarcais, era um povo guerreiro e a base familiar era o núcleo, a rigidez do pai como proprietário da prole, porque a prole é a continuidade do homem. Ou seja, a minha vida não acaba comigo, o meu legado continua com o meu filho, que passa para o meu neto, e assim o Império Romano cresceu. No século V, a gente olha para as capitais do Império Romano, a gente observa algumas coisas. Primeiramente, aquelas colunas greco-romanas que tem nas ruínas, eu acho que todo mundo lembra de filmes, de imagens. Tem produtos químicos que a gente consegue revitalizá-lo e ver o que estava gravado nelas. Prostituição nas capitais romanas. A elite romana praticava com frequência o homossexualismo. Uma sociedade cada vez mais sensual, vamos dizer assim. Cada vez menos o espírito guerreiro e cada vez mais uma frouxidão individualista. Tudo pela minha liberdade, pelos meus desejos carnais. E do outro lado, por fora dos limites, que eles chamavam de fronteiras, lá onde hoje é o norte da Alemanha, existiam os bárbaros. O que esses bárbaros defendiam?
o casamento, a monogamia, a prole como continuidade deles, tradições, o clã, a família como base mínima de representação popular. Então, a gente percebe uma contradição de valores muito grande. A queda do Império Romano se dá quando essas tribos germânicas, vendo a fraqueza dos romanos, começam a invadir o Império e a tomar possessões. Algum de vocês já viram vídeos em 2015 da imigração síria na França, na Inglaterra? Como é que é retratado para você? Também. Alguém tem algum outro comentário sobre como o imigrante do Oriente Médio é visto na Europa? Ultra radical, extremo. Barbárie, extremismo religioso. Ele defender a família dele, a fé dele, a continuidade de seus valores, ele é visto como inferior, como incivilizado. E aí entra o ponto. Quem está sendo invadido? Quem está perdendo a sua civilização? Ele com valores rígidos ou a fraqueza europeia? O que é esse pensamento europeu? Acho que todo mundo já ouviu aquela célebre frase: tempos difíceis formam homens fortes criam tempos bons, e tempos bons criam homens fracos que geram tempos difíceis. É exatamente isso que a gente está tratando aqui. Só que o que acontece? O Império Romano Ocidental cai devido à fraqueza dos valores da alma romana e surge estas que são chamadas de tribos germânicas. São vários subgrupos que vão tomar o território que hoje é a Europa e vão fixar reinos. Ou seja, um pai de família com um clã, com a sua família, vão tomar uma terra, vão proteger a terra e vão transformar aquelas terras em terras férteis. Vão dominar aquela região. Isso aí são os reinos que vão surgir. É o princípio embrionário do reino português, do reino francês. O reino francês é porque os germânicos que foram para lá eram os francos, por isso a correlação do nome. Quem, por exemplo, habita a Ibéria, que é onde hoje tem a Espanha e Portugal, são os visigotos. Então a gente vai ver essas tribos germânicas se fixando em todo o território europeu e estabelecendo um regime patriarcal, onde a família é o núcleo da sociedade e onde a hierarquia, a ordem, a disciplina e a tradição vão reinar. O grande ponto é que estes bárbaros, eles não destroem o tecido espiritual que estava se enfervescendo no Império Romano. Eles chegam lá e se defrontam com padres. E os padres convertem esses germânicos que invadiram o Império Romano. Então, de reino em reino, esses bárbaros vão se convertendo, criando as suas dinastias e vão surgindo os países que a gente conhece hoje. O reino de Portugal, o reino da França, o Sacro Império Romano Germânico, que vai ser o antecessor da Alemanha atual. Então, a gente vê nesse momento o fim de uma sociedade sempre sendo seguido do alvorecer de outra. E sempre valores decadentes em contraste com valores rígidos. Quando eu digo para vocês uma crescente do homossexualismo, da pederastia, dessa flexibilidade com as suas liberdades individuais que comprometem o coletivo, eu pergunto, eu estou falando de que sociedade? Da nossa ou dos romanos? Creio que das duas. Então, a nossa sociedade, o sistema que hoje é vigente, vai ruir. E o ponto que eu quero colocar aqui para vocês é: vocês querem ser os romanos, que serão tratorados, humilhados e apagados da história, ou vocês querem ser as tribos germânicas, que vão consolidar a maior herança civilizatória que nós legamos até os dias de hoje? Então, é essas duas faces que nós temos. Em outras medidas, vendo o atual estado de coisas que nós temos, eu digo que vocês têm duas opções. Por exemplo, vocês são um casal? Pretendem ter filhos? Pois bem, se vocês não fizerem nada agora, vocês terão duas opções a dar para a prole de vocês. Seus filhos serão ou escravos ou canalhas.
eu imagino que vocês não queiram esse fim. Então, a gente precisa entender exatamente quais as posturas e as medidas que a gente precisa tomar para que nós sejamos a civilização em alvorada e não em declínio. E esse é o principal objetivo aqui hoje. Quando a gente começa com a conversão dos povos germânicos que vão fundar os reinos, é aí que a gente vê o apogeu da Idade Média, que é a igreja sendo reconhecida por todos os reinos, todos em comunhão e todos tendo um ponto como centro da sociedade. A democracia? Não. A liberdade? Também não. O que era o centro da sociedade, das instituições e de toda a vida humana, naquela Europa medieval, era Cristo. Então é isso que nós temos que ter em mente. Não estamos aqui para defender valores abstratos e terrenos. Nós queremos pegar a cruz, a Santa Cruz, que tal é o nome original do nosso país, e colocá-la ao centro. Esse é o propósito. O poder só pode emanar de cima. Não existe poder que emana de baixo. Isso vai ser uma degeneração social que os liberais vão instaurar. Liberais esses que vão fazer as revoluções sangrentas que vão derrubar os reinados cristãos. Então, primeiramente, a gente tem que identificar os discursos, para que a gente não repita a oratória do inimigo. O Olavo dizia muito isso. Como é que você vai chegar para debater usando o dialeto do seu adversário? Você já perdeu se você entrar para debater dessa forma. Então, eu quero trazer aqui um conceito que é de São Tomás de Aquino. O início da Idade Média vai no século V e São Tomás de Aquino vai viver no século XIII, bem depois, mas ainda era a Idade Média. E ele vai escrever um livro chamado Do Governo dos Príncipes, onde ele vai refletir platitudes, que eu não quero entrar aqui com vocês para vocês não dormirem. Mas ele vai pensar, a questão da democracia, da representatividade, da tirania, do governo de um homem só, do governo aristocrático com vários homens, das democracias, do governo de todos. Ele vai ficar refletindo o que é aplicável, o que é o melhor e o que nós não devemos aceitar. O ponto ali é que ele vai criar uma coisa chamada sociedade orgânica. Ele vai dizer que a menor escala da sociedade não é o indivíduo, é a família. Porque vocês devem imaginar que se você está dentro da sua casa, o seu marido, a sua esposa tem uma opinião diferente da sua politicamente, é uma questão de tempo até que o tecido da família voa. Casa que não tem ordem, que não tem hierarquia, não tem como se sustentar. E aí a gente vê uma coisa que é talvez a mais preocupante, porque a gente tem hoje pais conservadores, eu digo isso porque eu curso história, então eu faço estágio em escolas municipais. E a galera lá tem um pouquinho mais de dinheiro. Aí são pais que o carro tá cheio de bandeira do Brasil, que as janelas estão com bandeiras do Brasil, que ele tá com o mitoclock dele, só que a filha dele tem o cabelo rosa e tá numa sala de aula onde o professor tá falando: gente, cuidado, pois o golpe está vindo. Vocês sabiam que o regime militar foi muito malvado e vai censurar vocês? E o Bolsonaro é literalmente isso. Então, vocês percebem que quando a gente atomiza a sociedade, cada um é cada um, a gente começa a corroer a instituição básica, que é a família. E aí entra o ponto. Vocês lembram que eu falei que o Império Romano, no início, quando ele era positivo, ele era patriarcal e considerava a continuidade. Ou seja, o seu legado não morre com você, é eterno. E esse é o conceito de Estado que nós temos que ter. Porque o Estado, por exemplo, se você tivesse que definir de maneira sucinta, como você diria que é o que é um Estado? O que é um Estado? Um conjunto de instituições. Poderia mais ou menos ser por aí. Hoje o Estado é laico, né? Então o que sobra dele é a instituição impessoal que rege a todos. Mas isso não é uma definição de Estado. O Estado é algo perene. E a gente não sempre fala, os governos vão, o Estado fica? Pois então,
Um Estado é a capacidade de instituições dentro de um determinado território conseguir replicar uma determinada cultura às sucessivas gerações. Ou seja, as tradições não são algo datáveis, não são frutos do tempo, não são perecíveis. Tanto é que a nossa querida... Perdão, como que é seu nome? Nádia. A Nádia comentou. Minha mãe era cristã, minha avó era católica, minha bisavó era católica, eu não sei quando começou. Isso é Estado. Quando os portugueses chegaram aqui, não consideravam isso aqui uma colônia. Está na Carta de Pero Vaz de Caminha. O melhor bem que a gente pode fazer para esse povo é apresentar-lhes a salvação. O Brasil é a terra da Contra-Reforma, a terra de Veracruz. É a terra que a gente vai manter o nosso legado civilizatório, que será perene. Então o primeiro ponto é esse. Não existe esse conceito de, veja, essa tradição está muito retrógrada, então vamos reformá-la. Esse aí é o primeiro passo para a gente já pular para o abismo. Porque a gente está dizendo que o espírito do nosso povo, aquilo que os nossos ancestrais deram suor e sangue para construir, é datável e pode ser descartável. E isso não pode ser admissível. A gente tem que repelir esse discurso. Então, o primeiro ponto que a gente vai observar na doutrina de São Tomás de Aquino é que, se o Estado é a família, a menor organização dentro do Estado é a família, mas ao mesmo tempo a mais importante será a família, porque vai ser a família que vai fazer a manutenção das tradições, porque você aprendeu a ser cristã com a sua família. Eles que te ensinaram, que te levaram para a igreja, que fez você ser uma extensão dos seus ancestrais. Então a família é o grande replicador das nossas tradições. Então, ponto número 1, menor organismo da sociedade é a família. Mas não é a única instância. Da família, a gente parte para o bairro, para a comunidade, para a convivência paroquial, como era no caso da Idade Média. Depois disso, a gente consegue já vislumbrar a representação por classe, o seu trabalho, os sindicatos, falando positivamente, não o que é hoje, mas depois a gente vai para o município, a gente pode falar de províncias, de estados e depois tudo, né? A nação. O grande ponto que ele coloca é que ele combate as noções de liberdade, igualdade ao extremo. Então ele diz o seguinte: a sociedade é como um corpo humano. Ela é diferente. Ou seja, as desigualdades são naturais. E a gente não pode negar isso. Por exemplo, a gente tem o dedo, tem uma função. Se eu pegar um dedo, ou melhor, vários dedos, empilhar eles, eu posso dizer que isso é um corpo humano? Não, é só um punhado de dedos. Agora, o que caracteriza um corpo humano? Diversos órgãos e membros desempenhando funções específicas e diferentes. A mesma coisa vale para a sociedade. Então, esse é um ponto essencial. Isso é o estado orgânico. Ou seja, a gente vai admitir as desigualdades. Mas o que não vai tornar essas desigualdades algo disruptivo, algo que corroa o tecido social? Que você, por exemplo, tem de um lado prédios chiques, desfrutando do bem e do melhor, e do lado favelas. Isso é bastante inadmissível para qualquer um que se diz cristão. Isso vai contra a caridade, contra a fraternidade plena. Agora o ponto é, a sociedade atual já caiu em apostasia. Então isso não é fruto do nosso pensamento. Na visão de São Tomás de Aquino, o que vai amortecer essas diferenças, e a gente vai poder ver diferenças, mas justas, que a gente não vai ficar remoendo um contra os outros, é justamente o princípio da fraternidade cristã. Dentro desse princípio, ele mostra algo que se desenvolveu na Idade Média. São as corporações de ofício. Tá começando a vir uns nomes complicados, né? Mas o ponto é que essas corporações de ofício são quase como sindicatos primitivos. Então naquela época você tinha muito artesão, muito ferreiro, muitos relojoeiro, várias profissões específicas, tudo bem artesanal, porque não tinham máquinas. Então estes profissionais de uma mesma classe se reuniam e, tendo por base o princípio da doutrina cristã, eles estabeleciam noções como preço justo. Por quanto que a gente pode vender isso aqui sem cair na usura? Alguém sabe o que é usura?
Ok? Juros. Mas... Um preço abusivo. Exatamente. Vou vender água a R$15 quando vão faltar água, por exemplo. Exatamente. Isso é condenado pela igreja e isso não existia na Idade Média. É quando você vai pegar a lógica liberal, que isso já é apostasia. Que é quando você chega assim, não, veja bem, tudo bem você pegar uma água de vale R$2 e vender por 15 para um pai de família, porque o que interessa é o seu lucro. Foda-se se a água é para ele e para a família dele. Quem disse que você tem que ter uma caridade cristã, não é mesmo? Quem disse que você tem que ter caráter? Porque o mundo é dos negócios, tempo é dinheiro. Cara, tempo e dinheiro é uma mentalidade inglesa e não brasileira. Que eu saiba, a gente tem um ditado popular aqui desde o período colonial que é cada coisa no seu tempo, que diz muito mais sobre nós do que a mentalidade de capital, propriamente dito. Então, o que acontecia? Eles tendo essa noção, sendo morais, eles se reuniam nessas corporações de ofício, decidiam o que é um salário mínimo. Eles chamavam salário familiar. Então a renda deles tem que ser proporcional a que um pai de família viva bem com os seus 3 filhos e esposa, porque a mulher, logicamente, está encarregada de educar os seus filhos, ajudar nos afazeres. Idade Média. Então, existia aí 2 princípios. O princípio do salário justo, baseado na família e não no indivíduo, e o preço justo. Ou seja, não é porque você precisa sustentar seus filhos que você também vai cobrar uma coisa abusiva, porque o cara que vai estar comprando também tem uma família. Então você precisa ter uma equiparidade aí. Então um grande ponto que eles vão desenvolver ali são noções muito específicas de como você vai trabalhar de maneira honrada. E aí na Idade Média a gente vai ver o surto de itens de grande valia. Eram não só belos, e eu já vou explicar o porquê era tão bonito os produtos da Idade Média, mas também tinha uma qualidade extrema. Porque essas corporações de ofício vão criar uma mola social muito interessante. Então imagine que é uma espécie de sindicato, sem a parte ruim que a gente tem hoje em dia. Eles vão criar um critério para te dar a licença para você trabalhar. Então você quer ser um ferreiro? Tudo bem, com 14 anos, você vai morar com um ferreiro, ele vai estar ligado à corporação de ofício dele, ele vai ser encarregado a não só te ensinar o seu ofício, como também cuidar da sua formação moral e religiosa. Era um compromisso que eles tinham. Você seria formado integralmente em todas as áreas do humano. Você vai ficar 4 anos ali com ele, aprendendo o ofício, e para você deixar de ser um aprendiz e se tornar um membro oficial da corporação de ofício, você vai ganhar uma licença para você abrir essa banquinha. E até isso eles pensavam, vamos dar uma distância para um não ficar roubando o mercado do outro, vamos ter um planejamento de fato da sociedade. Só que o que acontece? Para você ser licenciado, não é só ficar 4 anos ali. Eles pediam uma obra-prima. Bom, acho que vocês devem estar familiarizados, por exemplo, com o TCC nas universidades. A versão primitiva da universidade era as corporações de ofício. Então você tinha que fazer não só o seu item funcional de qualidade, mas ele tinha que expressar a sua devoção a Deus. Então percebam, até o trabalho girava em torno de Cristo. Tudo girava em torno de uma moral e uma mentalidade cristã. O ponto é, a gente vai ver, por exemplo, só para ilustrar para vocês, os relojoeiros ficaram muito famosos na Idade Média, porque a gente vai ver relógios assim bastante inexplicáveis. Até hoje a gente não consegue replicar aquilo. É um relógio de mesa mesmo, né? Que todo dia, às 11 da manhã, ele toca, sai um anjo de dentro dele e surgem milhares de pessoinhas que o cara esculpiu à mão, que vão fazer uma procissão pro anjo. É uns negócios assim absurdo que eles esculpiam à mão. E aí você começa a ver o regimento de trabalho deles. Fala, não, você só pode ficar quando o sol nasce, o sol se põe. Feriados, nem pensar. Devoção. Então eles tinham toda uma norma que ia para muito além do trabalho e era uma questão moral. Eu exemplifiquei isso porque tem dois pontos, né? Exemplifica como nós estamos secularizados hoje. Eu imagino que, a não ser que vocês trabalhem em alguma função ligada a uma igreja,
vocês não falam nada sobre o cristianismo no trabalho de vocês. Não tem qualquer referência ou respeito à fé na função que a gente desempenha hoje. Mas, além disso, os mestres, que eram os profissionais que há mais tempo estavam ali na corporação e tinham renome com toda a sociedade, eles compunham um conselho. Então, assim, quem assistiu Game of Thrones aqui? Bom, tá aí. É tudo, não tem nada a ver com o que a gente tem na Idade Média. Aquilo ali é muito mais absolutismo. Aquilo ali é quando a gente começa a apostatar. Na Idade Média, o rei não governava dessa forma. O que acontecia é que existia um rei, o rei tinha nobres que cuidavam das terras, os nobres governavam tanto com as pessoas que trabalhavam na terra, como também com os profissionais. Então esses mestres da corporação de ofício participavam de uma cúpula, que era como um conselho de estado, que os trabalhadores, momento comunismo, os trabalhadores auxiliavam o nobre e os reis a ter a política pública para o povo. Tem um estudioso muito interessante sobre os regimes medievais, que chama Camarazmuani. Ele é um indiano, nome difícil, eu sei. Mas ele diz que, na Idade Média, é uma citação de um verso que ele conseguiu encontrar. Um trabalhador do campo tem mais orgulho das suas terras do que um rei de seu reino. Isso significa que, mesmo aqueles que desempenhavam um papel pequeno na sociedade, de tal forma ele foi bem formado, bem introduzido na sociedade, que ele não tinha qualquer tipo de inveja destrutiva à nação. Ele não queria acabar com o outro porque era diferente dele. Não é tipo a gente olha para uns caras tipo George Soros, que brinca de especular e quebrar bolsas por aí e financiar grupos políticos, a gente pensa, talvez eu concordasse em expropriar os bens desse cara aí, hein? Então, assim, era outro modelo de sociedade, onde a doutrina da igreja vigorava em todos os seus aspectos. E a gente tinha meios de representação real. Então veja só, a gente falou aqui que um menino de 14 anos, ele é enviado para uma corporação de ofício, ele sai de lá formado, com um ponto de venda em como estruturar a vida dele, e se ele for um bom profissional, ele pode inclusive participar do poder público. Meritocracia! Muito mais do que um concurso de beleza que a gente vota no cara que tem um sorriso mais bonito, né? Então, percebam como este princípio é de uma sociedade viva. Ela tem meios de se regular, de introduzir, tirar o indivíduo isolado, apartado da sociedade e introduzi-lo. Não só em questões materiais, como trabalho, enfim, profissional, mas também replicar a ele de maneira profunda e objetiva as tradições a qual seus ancestrais preservaram. Então ele tinha meios de atuar e participar verdadeiramente da sociedade. Por exemplo, se algum de nós aqui querer virar vereador, qual a chance? Sendo bem realistas. Vereador, eu não estou falando nem deputado ou qualquer coisa do gênero. Depende da atividade que você vai na cidade. Se tiver família, tipo, porque se vier do zero. Exatamente. Então assim, você fala, não vou ser vereador agora. Você tem que pensar, talvez, na de 2000... Se você for bem articulado, 2024. Mas se você estiver lascado, já vai pensando lá para 2028. Então assim, é bem evidente que as ideias de liberdade pessoal, de democracia, de todas essas ideias seculares, são mentiras. E nenhuma democracia foi conclamada a se instaurar. Você não encontra uma revolução liberal que tenha vindo do povo. Todas as quebras dos regimes contra as monarquias que existiam na Europa foram feitas pela elite. Se você pega Robespierre, o grande vanguardista da Revolução Francesa, ele era um nobre, tinha grana, ele estava ali na sociedade. Você pega a Revolução Russa, Lenin foi bancado por banqueiros alemães. Nenhum deles vem de fato do povo. O povo nunca pediu por democracia. E hoje, quando a gente vê o pessoal hoje no CTA, por exemplo, quando a gente via nas manifestações, a gente bradava por democracia? Sim. De forma legítima? Não sei tanto. Eu imagino que para vocês seja muito mais importante que os seus filhos sejam bem criados, que vocês tenham
direito a professar a fé de vocês, que vocês possam educar como vocês querem seus filhos, que vocês tenham seguridade de levar o pão de cada dia para casa, de viver com dignidade, eu creio que esse conjunto é muito melhor do que você viver a abstração de mudar as coisas pelo voto. E hoje eles nem disfarçam mais, né? Porque antigamente você ainda tinha desculpa que você votava para mudar. Hoje, aparentemente, não é bem você que vota, né? É alguém que escolhe por você ali. Então, a gente só tem que... O que eu quero apresentar aqui para vocês é exatamente esse conceito da sociedade orgânica. Ela consegue operar por ela mesma com mecanismos de introduzir todos os cidadãos a uma mesma alma coletiva, a um mesmo espírito. E o que é esse espírito? É identidade. Isso é identidade nacional. Pegando o caso brasileiro, alguém aqui sabe quando o exército brasileiro nasce, formalmente, segundo o próprio exército brasileiro? Não, ele é o patrono, mas não é o nascimento. Batalha de Guararapes. Point. O que foi a Batalha de Guararapes? Nós tínhamos a Holanda, que estava em guerra com a União Ibérica, que era Portugal e Espanha, e eles eram, em sua maioria, judeus. Eles invadiram o Nordeste brasileiro e eles estavam praticando a eugenia. E o Brasil era conhecido por ser um país católico, profundamente católico e mestiço. A gente nunca teve um racismo estrutural, que nem gostam de apregoar hoje em dia. Então, as três raças, a gente juntou Felipe Camarão, um indígena que ganhou título de aristocrata português, André Vidal de Negreiros, e o exército português, junto às três raças, lutaram pela unidade da fé cristã no Brasil e expulsaram o inimigo judeu, que tinha mais homens, melhores equipamentos. E a gente, mesmo assim, a gente venceu essa batalha. E foi um grande marco porque a gente uniu as três raças fundadoras do país e derrotamos um inimigo externo. Alienígena o quê? A unidade territorial? Sim. Mas o que estava em jogo ali era a fé. Era esse conjunto de valores muito mais profundos do que instituições ou linhas arbitrárias. Para vocês terem uma ideia, André Vidal de Negreiros, ele vai escrever como foi o momento da batalha. E ele foi o grande general em curso ali. E ele vai dizer: que feliz momento na minha vida em que passo de general a soldado raso de São Miguel Arcanjo. Os relatos populares da época era que é um monte que eles estavam lutando, é o Monte Guararapes. Eles estavam entrincheirados embaixo e os inimigos judeus holandeses no topo. Eles dizem que um misterioso rasgou o céu. Do céu surgia Nossa Senhora de Guararapes, afugentando o inimigo, enquanto São Miguel Arcanjo abria as vias para a vitória. Bom, cara, isso é espírito nacional. Isso é um nascimento épico de fundação. É uma epopeia civilizatória muito maior do que, não, veja bem, nós temos a Constituição Cidadã, a gente lutou muito contra o regime da ditadura para ter o nosso direito de voto. Pelo amor de Deus, não tem como a gente comparar. E é isso que é nacionalidade. Então, quando a gente... eu sei que ficou um pouco abstrato o cronograma lá no grupo, para quem viu, que eu mandei lá, a gente vai falar da Idade Média. Ficou um negócio meio tipo... Mas não era sobre política? Eu achei que eu ia falar do Bolsonaro. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é esse conceito geral. Na escala mais profunda, qual é a tradição que a gente lega? A sociedade orgânica, uma sociedade cristã, e nas palavras de Gilberto Freire, o pai da antropologia e sociologia brasileira, uma sociedade cristocêntrica, onde a Santa Cruz está no centro de tudo, de toda a vida social. A nossa nacionalidade é inseparavelmente cristã. Então, o Estado laico como está, eu professo aqui as palavras de Antônio Conselheiro. Não sei se todo mundo conhece, Canudos, mas é o homem que, quando foi proclamada a República, o exército tentou por 3 vezes derrubar o seu arraial. Um monte de farrapo, um monte de gente pobre, ferrada, no sertão, sem chance nenhuma. Mas o espírito cristão daquele povo
Tanto é que eles montaram um arraial de resistência, que não reconheciam a república, e a guarda chamava guarda católica, para vocês terem noção de como que era o regime. E aí eles derrotaram o exército brasileiro, meia dúzia de cabeça chata, derrotaram o exército brasileiro 2 vezes, sem armas, só com a fé. E ele dizia: não reconheço Estado satânico, não reconheço Estado laico, a república é algo diabólico. Isso aí é um dos maiores expoentes da brasilidade. Foi uma revolução popular. Novamente, quem proclamou a república, o Estado secular, a democracia, blá 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 blá, Quintino Bocaiúva, um burguês que frequentou a faculdade do Largo São Francisco, o antro, quase que a USP dos dias de hoje. Então, e quem estava do lado da resistência ante a revolução? Antônio Conselheiro, um católico, um homem do sertão, um pobre. Então assim, é bem evidente as mentiras que a gente vê hoje. Se alguém de fora ver fazendo esse discurso aqui, vai dizer: não, mas o que você está defendendo é um regime aristocrático, porque o plebeu tinha que sustentar a nobreza, que não sei o que, eles parasitavam a burguesia, destruía era um regime de escravidão. Pois bem, não é bem assim que a história foi de fato. E é esse que é o nosso trabalho, dar uma contraversão real a pensamento que aí está. Então assim, os pontos que eu quero que fique claro para vocês aqui hoje primeiro ponto, nós somos uma sociedade orgânica e cristocêntrica. Nós precisamos ter por base este princípio de caridade cristã entre nós e de buscar o máximo possível se aproximar de como aquela sociedade operava. A forma de representação do trabalhador, a forma de representação do pai de família, essa noção de continuidade. E aí entra o ponto, que é o segundo que eu quero que fique claro. O que é Estado? O Estado, em 2 palavras, a continuidade de um espírito. Então, é o valor que vai passando de pai para filho em sucessivas gerações. E, em segundo ponto, é a manutenção de uma herança específica comum. Não é aprender na escola que a bandeira do Brasil é verde e amarela pelo ouro e pelo mato. Que isso aí já foi uma deformidade. O verde da bandeira da Casa dos Braganças, de Dom Pedro I. O dourado da Casa de Habsburgo, da nossa primeira imperatriz Leopoldina. Então, assim, a gente precisa... Já fui lá pra frente, né? Mas a gente precisa entender que não são valores aleatórios tirados da nossa cabeça. São tradições específicas. E que se o mundo se opõe a elas, nós temos a obrigação de se opor ao mundo. Pois se a gente não fizer isso, volto a repetir, nós temos 2 opções a dar àqueles que darão continuidade ao Estado. Olharemos para os nossos filhos e daremos só as 2 já citadas opções. Sejam escravos ou canalhas. E eu imagino que vocês não queiram chegar a esse ponto. Bom, dúvidas a respeito... É que a gente não conseguiu falar muito sobre o conceito do grupo em si, né? Então, primeiramente sobre o tema, vocês gostariam de fazer algum apontamento ou dúvida referente ao que a gente tratou aqui hoje? No começo você falou sobre como a sociedade romana ela começou a se degenerar, sabe? Começou a cair em hedonismo, esse tipo de coisa. Eu acho que isso tem muito a ver também com o que depois veio a ser a modernidade, com a revolução sexual, né? Então os grandes pensadores da escola de Frankfurt, eles falavam que o sexo livre, né, do jeito que você quiser, ele era como se fosse uma libertação da opressão capitalista, né? Então acho que essa ideia hedonista, né, de sexo livre, ela não é uma ideia nova, mas ela se perpetuou ao longo do tempo, né? E você vê que o que virou o que era a capital romana, que foi a causa da ruína de Roma no passado, é hoje o que defendem, né, esse pessoal. Exato. E isso não foi a primeira vez que aconteceu. Acho que todo mundo aqui sabe da passagem bíblica de Sodoma e Gomorra e o que acontecia lá. Não é nada muito diferente do que a gente vê por exemplo, no declínio do Império Egípcio, no declínio da civilização romana e da nossa.
e os nossos próximos encontros, o que a gente tem que começar a entender é o que nós somos quanto brasileiros. A gente vai falar sobre o descobrimento e as tradições dos primeiros séculos. Segundo ponto, quando a Europa deixa de ser esse centro, quando ela mesma abre mão de suas tradições, quando ela cai em apostasia. Renascimento. E aí o que a gente vai ver no Renascimento? Os pintores todos com estilos greco-romanos e tentando retratar o fim de vida do Império Romano. Tanto é que tem um monte de escultura, um monte de quadro, onde eles retratam, né, prostitutas, homossexualismo e coisas do gênero. Então, a gente vai nos próximos modos. O próximo é entender, e aí vai ficar um pouquinho mais... um negócio mais historiográfico, mas eu acho que vai ser legal, porque tem muito a ver com a gente, que é a formação de Portugal e as navegações, quando eles chegaram aqui, para a gente entender que civilização a gente tinha, que a gente vai observar que tudo que eu falei aqui hoje se aplicou quase que Ctrl+C, Ctrl+V nos 3 primeiros séculos de Brasil. Todas essas tradições vão ser aprimoradas no Brasil. Tanto é que a gente vai ter o ar máximo, que vai ser a mestiçagem. A gente vai ser o único país do mundo que a gente vai conseguir estruturar uma amálgama forte com uma raça mestiça. E aí eu ainda vou querer explorar isso mais pra frente também. Mas aí, essa é uma questão do próximo. O terceiro vai ser a apostasia. O que aconteceu na Europa para a gente preferir as liberdades carnais a uma vida intranscendente? Por que a gente preferiu renegar a Cristo para poder aproveitar a vida terrena? E isso aí é a Renascença, século XV e XVI. A gente tem que entender os movimentos que vão se iniciar ali, porque essas ideias vão chegar diretamente ao que a gente tem hoje. Essa questão da revolução sexual para a mulher, da questão do homossexualismo, a questão de criar uma cultura em volta disso. E aí eu volto para o ponto que eu faço estágio em escola pública e eu vejo crianças de 11 anos de idade que não fazem a menor ideia exatamente do que é uma orientação sexual, mas ela já diz que ela é assexual. Agora eu não sei nem mais que diabo que são as vertentes ali, mas ela diz que ela é de tal orientação e ela tem chaveirinho da bandeira da orientação dela e ela tem todo um discurso. Então, ou seja, a gente tirou a transmissão da nossa cultura de geração em geração e colocou no lugar uma identidade, um tribalismo voltado nessas questões. E onde começa essa revolução? Renascentismo. Os primeiros romances. Começou primeiro com os contos do cavaleiro que lutava pela princesa, aí depois saía alguns encadenamentos sobre que relações esse cara tinha com a princesa, aí vem os contos de vampiro que vão começar a trazer relações homoafetivas entre seres místicos e mulheres. Então vocês vão ver que é algo muito sutil e que se operou em 5 séculos até chegar onde a gente está. Pode parecer papo de maluco agora, mas eu prometo que vale a pena. Uma pergunta, é importante enfatizar por que a gente precisa entender o contexto histórico e como se deu todo esse desenvolvimento para nós atuarmos hoje no meio político. Por quê que a gente tem que entender tudo isso? Bom, aí entra o ponto do porquê que eu fui tão longe para fazer um curso de formação política. Porque a gente precisa ter o diagnóstico daquilo que eu falei, de visão. Do que nós fomos, o que nós somos e o que a gente quer. O ponto é que se a gente partir do ponto do que nós somos, a gente já não vai conseguir defender um ponto de retorno. Como eu disse, quando a gente vai para a rua, a gente é inculcado a acreditar que a gente quer essa democracia liberal. Mas na verdade o que a gente quer salários dignos, emprego digno, que sustente as famílias, para que a gente faça manutenção da nossa cultura, do nosso modo de ser. Isso é de fato o que inconscientemente o nosso povo defende. E agora ficou mais escancarado que não é interessante o que aí está para nós. Então, não tem como a gente fazer uma proposição, uma reconquista, uma retomada, sem a princípio entender o que a gente quer de volta. Então, a gente precisa saber do passado para a gente entender o presente e pensar o futuro. Mas mais do que isso, não só para a gente entender o que há de positivo, mas exatamente como cada passo milimétrico que os nossos inimigos deram
para chegar ao atual estado de coisas. É normal que uma civilização cristocêntrica, até 2 séculos atrás, com 99,9% da população cristã, chegue 2 séculos à frente, em termos históricos, isso é um piscar de olhos. Chegar ao ponto de estar discutindo banheiro unissex, criança trans e o atual estado de coisas, eu imagino que ninguém conceba que isso se deu de forma natural. Então a gente precisa entender como e de que forma, em que instituições, com que ideias os nossos inimigos foram operando através desses séculos. Como eles conseguiram se infiltrar em instituições tão fortes que perpassam séculos. Se você pega a Idade Média, ou seja, do primeiro rei cristão, Clovis I da França, o rei dos francos, se converteu ao catolicismo. Século V. A queda de Constantinopla, que vai ser o marco do fim da era cristã, vai ser no século XV. A gente teve 1000 anos de um regime solidamente cristão. Como que uma civilização tão sólida vai ser simplesmente esfarelada, humilhada e, como está acontecendo no Nicarágua, presa de forma tão veloz, em 2 séculos, o que a gente levou 2000 anos de tradição para consolidar? Então, espero que tenha respondido a questão. Alguém tem mais alguma questão referente ao tema de hoje? Tá, você pode fazer qualquer pergunta que nós estamos aqui para responder justamente. Legal? Sobre... Essa questão de infiltrar, né? Queria também que você pudesse falar um pouco também sobre o Antônio Gramsci. Qual foi a forma dele entrar nessa parte da cultura, das artes e da educação também, né? Pegando a base inovadora para implantar essas ideias, né? Então, o Gramsci foi um intelectual do século XX, então, em termos históricos, foi ontem. A direita brasileira se aproveitou muito do fato dele ser escancarado, ele colocar em letras claras nos seus escritos o que ele pretendia. E no Brasil Paralelo, acho que a maior parte de vocês deve conhecer, o Olavo falava muito nele. Enfim, vários... tudo bom? Vários grupos de direita começaram a falar do Gramsci como se tivesse começado ali. Ele foi o cara que categorizou exatamente como se infiltrar e virar uma sociedade de cabeça para baixo. No Brasil, os nossos guerrilheiros foram bastante influenciados por eles. Então, o projeto petista de governo, por exemplo, foi muito aliançado naquelas ideias, principalmente nos anos 2000. Mas a revolução que eles operavam já vinha de 60 até a abertura política. Agora, oi. Eu acho importante destacar também que o Gramsci ele veio depois da queda da União Soviética. Então ele começou a perceber que aquele negócio de revolução dos trabalhadores... O Gramsci, ele é da década de 30. Sim, mas ele viveu durante a época da... Ele morreu na cadeia, no regime de Mussolini. Ele morreu ainda em 30. Sim, mas ainda era União Soviética. Era. O período estava em queda. O livro que ele escreveu, ele estava preso. As cartas do cárcere. O livro dele é só um compilado de cartas que ele escreveu. Não é um livro propriamente, sabe? Mas quando ele estava na cadeia, já era meio que um período de declínio, né? Não, era o auge. Era o momento que a sociedade europeia ia ser disputada palmo a palmo entre o nacionalismo e o comunismo. Segunda Guerra? A Segunda Guerra. Nossa, a União Soviética estava estourando, era a transição Lenin. Exato. Não, Lenin e o regime de exceção, que vai ter ainda a morte do Trotsky. Mas enfim, mas é esse meio termo aí. É o momento de ascensão. Não, mas... Não, só o ponto que eu acho que precisa ficar enfatizado. O Gramsci, ele é novo e ele teve as ideias dele 100 anos atrás. Então percebam que quem construiu palmo a palmo o esfarelamento da sociedade cristã foram os intelectuais romancistas, os intelectuais renascentistas. E isso, inclusive, vai ter uma tradição ligada conosco, porque os homens que vão conceber essas ideias de disruptura do cristianismo, vou dar um spoiler para vocês, hein?
não eram cristãos. Eles viveram na Península Ibérica durante o período dos mouros, que a gente vai estudar no próximo encontro, que é quando os islâmicos do norte da Europa invadem Espanha e Portugal. Ali vai ter uma coisa chamada Ascalá. Os judeus não tinham cidadania nos reinos cristãos da Espanha. Quando os mouros invadem, eles invadem com os judeus abrindo os portões para que eles entrassem e tomassem rapidamente. E aí eles ganham cidadania e vão começar a escrever diversos estudos heréticos, atacando frontalmente todo o tecido social cristão da Europa. E aquelas ideias que eles vão escrever ali no século XII, no século XIII, no século XV, vão se espalhar por toda a Europa. E aí a gente vai conhecer o renascentismo. Mas o fato é que sequer foi uma operação que saiu de dentro do cristianismo. Então, eu sei que a gente foi um pouquinho mais longe, mas é só para vocês verem que o Gramsci, de 100 anos atrás, é a pontinha do iceberg, entendeu? Então foi um processo muito mais longo, muito maior e com gente muito mais satânica, propriamente dito. Sobre o conteúdo, alguém tem mais uma questão?